Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da comunidade da Vila. Quero te convidar a se ajeitar aí no seu sofá, na sua cadeira, onde quer que você esteja, na sala, no seu quarto, chamar os seus queridos para perto. Se você por acaso está sozinho na sua casa, eu quero te lembrar que você não está sozinho, porque estamos juntos, unidos no amor daquele que nos faz um, o nosso Deus. Deus esse que se faz presente. Está tão perto, mesmo quando a gente não consegue ver, movendo ao nosso redor. Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar, minha vida é descansar. Quanto amor sentir ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. E como é esse amor? Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso, profundo, imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Vamos cantar mais uma vez juntos? Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Senhor, muito obrigado pelo teu amor surpreendente, que toma as nossas vidas e nos enche, e transborda em nós esse amor na vida das pessoas ao nosso redor. Senhor, muito obrigado, porque mesmo em tempos tão difíceis, o teu amor se faz presente, Senhor. O teu amor não falha, o teu amor não muda, é incondicional. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade à tua palavra. Muito obrigado porque podemos confiar em ti, Senhor, e contar contigo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até aqui, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos conduzido. Não tenha dúvida disso. Cante essa verdade. Lembre isso ao seu coração, à sua alma. Até aqui, a tua mão nos conduziu. E assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No
viver da gente seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No viver da gente seja o teu amor que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No viver da gente seja o teu amor que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Amém. Domingo tão importante em que a gente celebra e lembra a morte, mas sobretudo a ressurreição de Jesus, o motivo pelo qual estamos aqui juntos, reunidos. Estamos reunidos em nome dele, Cristo, que ressuscitou e que traz vida nova, nova chance, a possibilidade do recomeço para mim e para você. Quero cantar só um trechinho dessa música que nos lembra daquilo sobre o que vamos falar agora e refletir. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Senhor, obrigado por essa realidade tão maravilhosa, Senhor, que é maior do que qualquer momento difícil, do que qualquer crise, do que qualquer dificuldade que a gente possa passar. E, sobretudo, muito obrigado porque o Senhor levou consigo, de maneira definitiva, as nossas dores, que ainda hoje sofremos porque ainda não vivemos a plenitude do reino, mas muito obrigado porque ele já é chegado. Muito obrigado pela tua presença com a gente. Muito obrigado porque o Senhor entregou a própria vida por nós, mas ressuscitou. E nós queremos lembrar dessa verdade hoje ao nosso coração, a partir da tua palavra, e celebrar, Senhor, o que de mais precioso aconteceu nas nossas vidas. Muito obrigado pela tua entrega, muito obrigado pela tua vitória sobre a morte. Nós te louvamos e te agradecemos juntos, reunidos nesse tempo em que temos percebido a tua presença e o teu cuidado e tanta coisa que temos aprendido. Senhor, abre os nossos olhos para percebermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abre os nossos ouvidos para percebermos aquilo que o Senhor tem nos falado. Nós oramos com gratidão e com louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra ao nosso querido pastor Marcos Botelho. Obrigado, Paulo. Obrigado por nos abençoar com mais um louvor. Gente, que Páscoa diferente, né? A gente em casa. Talvez se você cresceu na igreja como eu, na fé cristã, você acostumou até a Páscoa, a data mais importante, comemorando em comunidade. Mas ontem mesmo eu escrevi um texto sobre como essa Páscoa também parece com a primeira Páscoa, né? Onde tinha uma ordem clara para ficar em casa na primeira Páscoa, quando Deus ia passar o anjo da morte por cima das casas. E aí cada líder de casa, da família, fazia o cordeiro, pegava o pão sem fermento, o vinho, o suco, e podia ceiar com a sua família. Isso fica um convite para você fazer uma ceia, um jantar com a sua família e lembrar que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, como a primeira Páscoa que os hebreus fizeram, a gente também possa fazer. Eu queria dar uns recadinhos antes de trazer a mensagem do dia de hoje.
primeiro recado, é quase o único recado que a gente sempre está dando, é quem tem, continua sendo generoso e fiel, e quem não tem, que possa tirar um pouco e poder ter uma vida digna. Então, se você não perdeu o seu trabalho, se você não perdeu o seu, mesmo que diminuiu, mas você tem a sua renda, continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Graças a Deus, no nosso culto público, a gente nunca fez o nosso momento de oferta lá, porque a gente queria que esse momento fosse sempre privado. E agora nada mais propício do que seu momento privado de oferta ao Senhor. Se você não fez o mês passado, faça ainda nesse começo de semana. Se você já fez no final do mês ou quando entrar o recurso, você faça. E se você está precisando, se você por algum motivo perdeu o emprego, se você acha que vai passar por alguma necessidade, é a hora de você entrar em contato, como alguns já fizeram, com a nossa comunidade. Nós fizemos 3 frentes e a gente já teve reuniões e a gente vai começar a atuar essa semana. Deixa eu ler aqui. Nós temos a primeira, que é social e diaconal. É um grupo de pessoas da igreja que se reuniram, e você também pode fazer parte no link que está aqui embaixo. Mas esse grupo ele está para servir diaconalmente. Se você estiver precisando de alguma necessidade, de alguém para fazer compras, de cesta básica, de recursos financeiros, eles vão dar uma olhada, ver, te amparar, e você não vai ficar sozinho nessa. O segundo grupo é emprego e negócio. Se juntaram os empresários, o pessoal de negócios da comunidade da Vila, e eles estão oferecendo o seu tempo para fazer mentoria com pessoas que precisam se reinventar, pessoas que precisam se reformular. Então é interessante que esse grupo, se você por alguma forma vai ter que se reinventar no seu emprego, ou se o seu negócio não se preparou para delivery, para coisas como essa, nós temos gente, Deus separou na nossa comunidade gente que é especialista em delivery, especialista em home office. Então, assim, é uma hora de você fazer uma mentoria com esse grupo. Se você quer ajudar nesse grupo, se você acha que você pode, você também pode se cadastrar aqui. O terceiro grupo é o grupo de conversas e apoio. Na verdade, esse grupo é o grupo que vai pegar toda a lista da comunidade da Vila e ligar para todo mundo para ver se tem alguém sozinho, alguém desamparado. O que a gente não quer é passar essa quarentena. E se você faz parte da nossa comunidade de fé, você falar, não recebeu uma ligação, a gente quer te colocar em conexões. Você não pode ficar sozinho nesse momento. A igreja é comunhão e a gente quer fazer isso fora do domingo, para a gente fazer isso durante a semana. E por último, é o grupo de espiritualidade pequenos grupos. Nós acreditamos que os PGs que estão funcionando com 6 a 8 pessoas conectadas em apps específicos é mais fundamental do que nunca antes. E talvez você nunca participou de um pequeno grupo, você falou, eu não tenho tempo, e agora você tem um tempo. Você está em casa e você tem que participar de um pequeno grupo. Então nós estamos levantando vários líderes novos e a gente tem 7 pequenos grupos funcionando. O nosso objetivo é mais que dobrar isso nessa quarentena para que pessoas sejam conectadas. E mesmo depois que acabar a quarentena, se os grupos quiserem continuar conectados de forma online, vamos deixar, porque a gente acredita que o mais importante é conversar, falar da Bíblia e orarem juntos, tá bom? Colocado isso, se você precisa de um desses serviços, você pode mandar um WhatsApp para a Vila, no número que está aparecendo, e se você quer ou pode participar e ajudar, ser igreja de verdade, participar, entre em um desses grupos no nosso site, comunidadedavila.org.br. Lá você vai ver uma aba chamada Covid-19, clica lá e aí você vai poder se cadastrar e fazer parte desse grupo que está trabalhando. A nossa igreja nunca esteve tão ativa como nesse momento. Deus está mexendo com todos nós. Um último recado é que a gente queria que você adotasse alguém, se você puder, alguém que é alguém que trabalha e que está sendo prejudicado por não conseguir o seu sustento. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. Nós tínhamos um cara que vendia na porta da faculdade aqui do lado milho quente. A gente sempre que voltava com o Daniel, a gente passava lá e comprava alguns milhos já ali. O Daniel já comia no carro, às vezes eu comia aqui. E ele parou, ele não tem como trabalhar. E aí a gente conseguiu, no grupo de WhatsApp do nosso condomínio, às vezes é o grupo do prédio aí que vocês têm, perguntar quem queria
os milhos dele, falamos o valor, deu um pouco de trabalho, minha esposa fez toda uma planilha e depois a gente conseguiu trazê-lo. Ele fez os milhos e ele conseguiu em um dia aqui no condomínio algo entre 600 e 650 reais, salvou a semana dele. E a gente está tentando multiplicar isso em outros condomínios e outros prédios aqui que a gente conhece gente. Então, adote alguém. A gente está fazendo isso olhando o cara que era da feira, às vezes é o cabeleireiro que vai ter que ir nas casas e talvez foi fazer um serviço e te ajudou, alguém que vai ser altamente prejudicado, ou alguém da nossa igreja que você sabe que está sendo prejudicado e você puder, faça isso com um grupo da igreja também, e assim a gente acolher alguém que precisa, para não passar necessidades. Não precisa ser da fé, mas pode ser também, e dessa forma você possa acolher alguém que está sendo prejudicado, um pequeno microempresário ou médio ali que estava ali perto da tua casa, tá bom? O texto que eu escolhi hoje é um texto da Páscoa, né? Nossa Páscoa está aí, mas é um texto que Paulo que foi transformado por Jesus e principalmente falou tanto da ressurreição. Os judeus do primeiro século sabiam que ia ter ressurreição. A grande maioria já sabia, os fariseus tinham a consciência da ressurreição, só os saduceus, que era uma facção ali no templo, que não acreditavam, mas a grande maioria sabia da ressurreição. E qual é a diferença? Quando Paulo viu que Jesus já tinha ressuscitado, não foi no último dia, mas já aconteceu, inaugurou, aquilo muda a cabeça de Paulo. A ressurreição ali era um escândalo para os gregos que não acreditavam no corpo, na ressurreição, mas era uma esperança imediata para o povo de Deus. E essa esperança da Páscoa é uma esperança que eu queria trazer para vocês agora, nesse texto que eu vou ler de 1 Coríntios. Você pode abrir aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 28. Diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela ilumina a nossa Páscoa e que o Espírito Santo possa realmente fazer sentido essas palavras ao dia de hoje e à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O texto que Paulo vai falar sobre a ressurreição é um texto que, desde o começo, Paulo faz um paralelo com a criação. A ressurreição de Jesus não é apenas uma ressurreição de espírito, ou uma ressurreição de, olha, se você está morto em espírito, se você está desanimado, Jesus ressuscitou, ele quer te trazer uma nova vida, mas não é uma nova vida apenas simbólica, existe uma nova vida física. Paulo acreditava nisso, os apóstolos que presenciaram o Cristo vivo, e Paulo está junto com os apóstolos que presenciaram, porque Paulo, em uma carta, ele fala assim: eu mesmo vi o Cristo, Cristo me chamou pessoalmente, por isso que eu sou apóstolo. Então, Paulo se inclui entre os apóstolos que viram Jesus ressurreto. Ele acredita nisso e viu isso e propaga isso. E ele faz logo no começo um paralelo que eu acho que dá toda a dica de onde ele quer chegar. Ele fala o seguinte: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 22. Olha só, para Paulo e para todos os apóstolos, Jesus é um novo Adão. Jesus é o Adão
e uma nova criação que Adão não foi. Então, se em Adão reinava todo esse o livre-arbítrio, essa nova, a velha morte que entrou na decisão adâmica de Adão e Eva, quando eles comeram o fruto proibido e foram expulsos, sofreram o exílio do reino de Deus, da sua casa, da sua segurança, assim também, de forma ao contrária, em Cristo, o novo Adão, temos uma nova criação. Então, essa é a percepção de quem vê a ressurreição de Jesus. Existe uma nova criação em Cristo Jesus. Essa nova criação Deus estabelece a partir da ressurreição. Por isso que o texto fala, em outro texto Paulo fala, quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas, a criação velha já foi, eis que tudo se faz novo. A nova criação é algo que está sendo oferecida pelo Cristo ressurreto. Então, quando a gente está em Cristo e a gente entendeu a ressurreição, a gente estabelece ou começa uma nova criação. Não a criação deturpada do pecado, a criação que foi derrubada pelo pecado e hoje a gente vê toda essa desgraça, mas a gente já entra num novo reino. O reino de Deus é presente, né? O reino de Deus já começou e é inaugurado na ressurreição de Cristo. Essa é a Páscoa e esse é o símbolo primário da Páscoa. Quando você entende o Cristo, você já faz parte de uma nova criação. Então a gente tem o já e o ainda não. Por um lado, a gente ainda vive nesse mundo caído, a gente vê os pecados até do nosso próprio corpo. Paulo fala que às vezes esmurrava o próprio corpo, porque o bem que ele queria ele não faz, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria, esse ele fazia. Mas, por outro lado, quem entendeu a ressurreição de Cristo e participa do Cristo, participa de um novo corpo, o corpo chamado igreja, tem um novo sangue, esse sangue que purifica de todos os pecados. Eu estou vendo que uma das soluções do Covid é pegar alguém, lembra que eu fiz essa comparação do soro? Pegar alguém que já passou pela doença e que agora tem o plasma já com o antídoto. Exatamente, Jesus passou pela morte de cruz pelos meus e seus pecados, mas ao terceiro dia, no dia de hoje, ele ressuscitou. E ele, o sangue dele, é o único que tem o plasma que venceu a morte. E quando a gente recebe o sangue dele, nós também vencemos, através do sangue dele, a morte. Não o Covid, mas a morte eterna, a morte que afastou de Deus. Celebrando a nova ressurreição. Paulo continua com o seu texto e ele fala no versículo 24: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. O reino de Deus sobre todas as coisas. O povo judeu, e Paulo, como era um judeu excelente, ele acreditava que existia a Terra Santa, um lugar. Toda a primeira Páscoa era para tirar do Egito e levar para um lugar dessa terra prometida, né? E agora a Páscoa em Cristo, o que Paulo entendeu da nova criação é tirar da escravidão do Egito, que é o mundo que a gente vive caído, e levar para essa terra prometida que é o reino de Deus, aonde existe a nova criação. Porque a nova criação existe um rei que domina, não é mais o rei estabelecido por homens, Davi, Salomão, Saul, mas agora é o rei Jesus, que reina sobre todas as coisas, como diz o texto, sobre todo domínio, toda autoridade, todo poder, sobre os poderosos de todas as nações, sobre o Covid, sobre tudo, reina Jesus. Isso é muito importante a gente entender, porque na antiga aliança, ou na antiga criação, Adão, ele tinha uma autoridade que era o seu próprio eu, o livre-arbítrio. E todo esse eu, esse ego, essa presença onde a gente tomava nossas próprias decisões pensando em nós mesmos, ela nos levou ao pecado e ao afastar de Deus. No reino de Deus, a gente tem a cabeça de Cristo, porque ele reina, não é mais o nosso eu que reina, não é mais esse livre-arbítrio, mas a gente tem a cabeça de Cristo e Cristo reina em nós e a gente pensa coletivamente. Isso é o corpo de Cristo.
Essa é a igreja invisível que está em todo lugar. Por todo aquele que pela fé está em Cristo Jesus e se considera um discípulo dele, nós somos um só. E é indivisível. Assim como quando Deus faz no casal um corpo só, uma só carne, é assim quando ele casa com a sua igreja, a gente se torna um só com Cristo. E é isso que aconteceu na ressurreição. Ele inaugura um corpo só. E é por isso que nós podemos estar tranquilos, porque na nova criação nós somos colocados e esse reino vem até nós. Então, diferente do povo hebreu, que eles tinham que sair de lá, Jesus traz o seu reino. O reino de Deus invade o presente, invade o primeiro século, invade o primeiro milênio, invade o segundo milênio e chega até nós. O reino de Deus chegou até a sua casa. O anjo de Deus hoje, nessa Páscoa, ele entra na tua casa e te fala, você é filho de Deus. Ele não precisa mais passar por cima, mas não é mais o anjo da morte, mas é o anjo da salvação, é o Cristo. O terceiro versículo que eu achei incrível, que eu queria destacar, é o versículo que fala o seguinte, versículo 26 e 27, são 2 versículos. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Olha só, o último inimigo é a morte. E aí você me pergunta, mas Marcos, mas ele venceu a morte. Quando ele ressuscitou, ele venceu, ele é o primeiro da ressurreição. Mas ainda, você lembra que quando ele vai conversar com as irmãs de Lázaro, Lázaro tinha morrido e tinha Marta e Maria, e aí uma delas responde assim para Jesus, eu sei que ainda que morra viverá, eu sei que a gente vai se ressuscitar no último dia. E aí Jesus está falando, olha, ainda que morra viverá, mas assim, essa é a fé que já vou inaugurar, naquela época ele ia inaugurar, mas aqui no texto de Paulo ele já inaugurou, e ele está dizendo que é o seguinte, ele já começou a vencer a morte, todo que está em Cristo vai vencer a morte, mas um dia não haverá mais morte. Então a luta, a vitória já começou, mas ela vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, onde toda dor, todo choro, tudo será apagado. Então, existe o Cristo que venceu a morte e vai vencer na tua vida e na minha vida. Então, a ressurreição de Cristo representa uma nova criação, a ressurreição de Cristo representa um novo reino, alguém que está mandando no pedaço, no mundo todo, não é mais local, não é mais uma tribo, não são mais um lugar santo lá em Israel, mas é o mundo todo, é o reino de Deus. E a ressurreição de Cristo representa que ele venceu a morte. Nós não precisamos ter medo, ainda que morremos, a gente vai viver em Cristo Jesus. Nós temos fé que a morte não dá a palavra final. Alguns de nós estão passando por dificuldades por causa do corona, eu nunca recebi tanto aviso de morte, gente. Pessoas, os pais. Essa semana foram mais de 8 pessoas conhecidas e amigos que o pai e a mãe morreram. Algumas por corona e outras não. Mas me abalou muito saber que pessoas tão queridas estão enlutadas e a gente nem sequer pode vê-las. E eu tenho pensado muito nesse texto sobre Jesus e a ressurreição. Ele vai vencer a morte, ele já venceu a morte, mas ele vai vencer de uma vez por todas. Às vezes a gente pergunta por que a morte chegou, mas a gente tem que saber que Jesus já venceu a morte e todos aqueles que se foram, mas estavam em Cristo, eles não vão passar pela morte eterna. A principal morte foi derrotada e essa presença, essa que a gente vive ainda nos dias de hoje, vai ser derrotada quando ele voltar. Último texto que a gente pode passar despercebido, mas que eu acho que ele dá a chave final de Paulo, porque ele está escrevendo sobre a ressurreição. Ele fala assim no versículo 28, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha só, Paulo ele está conversando com pessoas que conhecem o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que todas as coisas foi sujeita a Jesus Cristo. E aí ele abre um parênteses, ele fala, olha, quando eu falo que todas as coisas, é lógico que Deus Pai não se sujeitou ao Filho, mas deixou todas as coisas sujeitas ao Filho.
E o filho, mesmo tendo toda a autoridade, se sujeita ao pai e entrega ao pai, dizendo aqui, olha aqui, pai, toda a obra que o Senhor me confiou eu entrego aos seus pés. Olha isso, são pessoas diferentes na Trindade, uma se sujeitando à outra. E aí essa palavra ficou muito na minha cabeça. Estiver sujeito, né? Quando todo lhe estiver sujeito, quando tudo for oferecido a Cristo, então Cristo oferecerá tudo ao Pai e Deus vai ser tudo em todos. Um dos teólogos que eu mais gosto, N.T. Wright, ele falando desse texto, ele vai falar sobre a grande comissão. Ele fala que hoje nós temos esse trabalho de levar ao evangelho, que existe um chamado geral a todos os ressurretos, que é levar as pessoas, a criação, a mostrar que elas estão sujeitas ao Cristo e que esse Cristo, se tiver arrependimento, já perdoou do pecado da antiga natureza. Olha que bacana. Essa sujeição, ela começa com a gente fazendo a grande comissão e apresentando, olha, esse Deus que nós nos separamos, ele morreu e ressuscitou e já ofereceu o perdão. Cabe vocês se arrependerem, porque o perdão já está garantido. Esse perdão, ele faz parte, não só como eu, indivíduo, Senhor, me perdoa, você. Ele é para as nações, ele é para o mundo todo, ele é até que todos ouçam, e aí chegará o fim, e esse fim será quando Cristo estabelecer já o final, todas as autoridades debaixo dele sendo exercidas e a morte sendo derrotada. Essa semana um texto veio muito forte na minha cabeça, e eu guardei para falar hoje para vocês. É o texto que está em Gênesis 4:6, porque como Paulo fez esse paralelo o tempo todo com Adão, eu pensei em Caim. E Caim, ele quando ele oferece a Deus o seu sacrifício, e o sacrifício não é aceito, e não foi aceito porque Deus não gosta de vegetais, ele é carnívoro ou não tem nada a ver com a forma física com que foi feita, mas a forma do coração de Caim. Existe o versículo em Gênesis 4, 6 e 7 que fala o seguinte: o Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu acredito que quando a gente ouve essa história, ali está representando 1/4 da população da Terra, né? Eu hoje ouvindo os números do Covid, eu vejo o tanto que a população da Terra está num tempo de refletir sobre o caminho que estava tomando. Essa grande comissão que nos é dada aos filhos de Deus que já passaram pela ressurreição, que a gente tem que levar sobre um novo caminho, uma nova direção, ao arrependimento, porque o perdão já foi oferecido, ele não é de forma indivídua, mas ele é de forma das nações. Eu acredito que a gente está numa encruzilhada assim como Caim esteve. O mundo está num tempo onde ele está sobre uma oferta que não foi aceita. Eu me permito fazer essa metáfora com o texto, mesmo o texto sendo claro, histórico, mas o mundo está passando por um tempo desse e Deus tem falado para a gente repensar como nação brasileira, mas como mundo. Que caminho nós estamos seguindo? Que caminho? A gente pode tomar 2 caminhos depois desse Covid, dessa quarentena mundial, dessa recessão mundial. Nós podemos ficar mais egoístas, pensar mais na gente mesmo, fazer mais compras, se fechar nas nossas casas e querer nos proteger, e aí o pecado está à porta, ele vai entrar. Ou nós devemos nos arrepender e fazer o que é certo. E aí Jesus fala, se fizer o que é certo, não será aceito. Que essa Páscoa seja o momento onde a gente chame os nossos familiares e repense a nossa vida. E fala, o nosso Cristo já venceu a morte. Ele já nos ofereceu uma nova criação. Ele é o Rei dos Reis. Cabe a nós, como família e como sociedade, repensar o nosso estilo de vida e vivemos segundo o Cristo. Vivemos segundo o Filho amado.
e não como Caim, o assassino, o egoísta, o que recebeu uma marca. Que essa Covid seja a marca do sangue do Cristo e não a marca da morte. Que a gente saia e seja igreja ainda melhor, que você seja um ser humano melhor, que a sua família seja uma família melhor, mais parecida com a família de Deus, e que a nossa igreja seja o sinal do reino que já chegou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa Páscoa. Que o Cordeiro que foi morto de uma vez por todas na cruz ressuscitou, e a gente celebra hoje a ressurreição mais uma vez, sabendo que nós, ainda que morremos, viveremos, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor reina na nova criação, Senhor. E a criação é de todos, para todos. O Senhor será tudo em todos, e oramos para que seja o mais breve possível. Que a gente saia dessa quarentena melhores, Senhor, sendo aceitos a nossa oferta a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa nesse dia de Páscoa, de ressurreição. E que a grande comissão não pare, que ela continue sendo, porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo. Eu fico muito empolgado toda vez que eu falo isso e me arrepio. E essa autoridade Ele passou para nós uma grande comissão. Que a gente fale da palavra de Deus, ensine ela, que a gente leve as pessoas ao batismo, ao arrependimento, de forma pública, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a gente possa sempre fazer discípulos para o bem e não para o mal. Deus abençoe vocês e a gente se vê de forma física um dia desses, mas sempre conectados. Deus abençoe.